Bom dia, detetives, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição, graças a Deus, né? Eu tô aqui em outro cenário. Eu tô sem impressora, galerinha, então não consigo imprimir as imagens, mas acho que dá para ver bem, né? As figuras, acho que fica legal. Então, o que nós vamos estudar esse quadrimestre, ó? Viva para agradar a Deus. Você já tá com a sua revista aí na sua casa, né? Provavelmente você já fez a lição número 1. Se não fez, ainda dá tempo de fazê-la e enviar hoje mesmo no domingo para você ter a sua pontuação, tá bom? Então vai voltar aqueles critérios anteriores, que são assistir a videoaula, fazer a lição, trazer o versículo, né? Gravado em áudio e responder a pergunta bônus. Então, quando eu for postar esse vídeo, eu já vou colocar para vocês qual que é o versículo que vocês têm que trazer também na videoaula, tá bom? Desculpa, na videoaula não, trazer no áudio. E a pergunta bônus, você anota aí. Anota aí. Se quiser parar, pega agora a caneta e um lápis, anota aí. São duas. O que é vida cristã? A segunda. Onde ela se inicia? Assista o vídeo e eu vou respondê-la, tá bom? E aí você vai por áudio mesmo, pode responder a pergunta bônus. Mas antes vamos orar? Deus, queremos te agradecer muito por essa oportunidade, por esse dia que foi o Senhor que fez. Nós nos alegramos, vamos aproveitá-lo, né? E já te agradecemos por todo o livramento que tem dado pelas nossas vidas e da nossa família, por estar cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, por nos amar tanto e principalmente pelo Senhor Jesus Cristo, que através dele nós podemos ter a salvação da vida eterna ao lado do Senhor, aquele que crer, né, no Senhor. Nós oramos e pedimos: Espírito Santo, seja bem-vindo, que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus que oramos, amém. Bom, se você quiser fazer uma leitura da Bíblia antes de continuar a lição, também pode ser. Atos, capítulo 2, dos versículos 14 a 42. Você pode ler esse trecho. Eu vou ler um pouquinho antes para que vocês entendam. Os discípulos, quando Jesus disse para que eles fossem por todo mundo, pregassem o evangelho, deu essa ordem, né? Eles estavam na última conversa antes do Senhor ir para o céu. Então, aqui em Atos 1, 4, 5, Jesus estava dizendo assim: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus estava dizendo que eles iam ser batizados com o Espírito Santo, que era para ficarem ali. Versículos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, Jesus falou isso e subiu aos céus, e os discípulos não o mais viram. Mas eles obedeceram, então fiquemos em Jerusalém. Passado 50 dias, era o dia de festa de Pentecostes, ou primeiros frutos, então eles plantavam, faziam as primeiras colheitas, e eles se alegravam, e eles iam todos lá para Jerusalém, para adorar a Deus, né? Para agradecer. E vinham pessoas de todo tipo de idioma. Então, eram muito estrangeiros, né? É como se eu tô aqui no Brasil, vai acontecer, lembra, Olimpíadas. Então, vem pessoa dos Estados Unidos, vem pessoa da Alemanha, da França, da África, da China, e cada um tem seu idioma. E nós não entendemos todos, né? Alguns conseguem entender o quê? O pessoal que vem lá dos Estados Unidos porque faz inglês, né? Mas se for outro local, alemão não sabe falar, né? E assim vai. E aí,
eles estavam todos no mesmo lugar, todos reunidos naquele momento, os discípulos, e Deus enviou o Espírito Santo. Vou ler para vocês aqui. Capítulo 2, a partir do versículo 2 de Atos, tá? E de repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então a palavra de Deus diz que assim, ó, veio aquele vento, todos os discípulos estavam no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio como aquele som de um vento muito forte. E aí ele batizou os discípulos. E eles, naquele momento do batismo, eles começaram a falar no mesmo idioma do que os outros. E as pessoas falavam, não, alguns achavam, principalmente os que estavam passando por fora daquele lugar, como? Como que aqueles discípulos estão falando no mesmo idioma? E aí, a própria pessoa que estava lá, como que eu tô entendendo o que ele tá falando comigo? Ele não fala o mesmo idioma do que eu. De repente começou a falar o mesmo idioma. Alguns caçoavam, achavam que eles estavam embriagados. Ah, eles beberam demais, estão falando aí por qualquer besteira, porque estão bêbados. Mas Pedro aproveitou a oportunidade e falou: calma aí, ninguém aqui está bêbado e o que vocês estão ouvindo está se cumprindo. Pedro, ele aproveitou a oportunidade de falar sobre Jesus. Então, naquele momento, Pedro, ele falou sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. Então, ele explicou o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. E nós? Quando é que a gente aproveita uma oportunidade, né? Nós temos que estar alertas. Pedro, naquele momento, estava alerta. E ele foi batizado pelo Espírito Santo. E ele já estava anunciando a mensagem do Senhor. A mensagem do Evangelho. Então a gente tem que pegar isso como exemplo. Viva para agradar a Deus, né? É um exemplo para nós. Se assemelhar àquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Fazer o mais próximo do que aquilo que Ele tem falado para a gente. Então, quando que nós vamos ter essa oportunidade? Temos que estar alerta. De repente alguém chega perto da gente e faz uma pergunta sobre Deus. Ah, por que você vai na igreja? Por que você acredita na Bíblia? A oportunidade de falar sobre o Evangelho. Ah, algum amiguinho passa, eu não estou me sentindo bem, eu estou doente. A oportunidade de falarmos do Evangelho. Né? Não sei, um parente seu que ainda não recebeu Jesus Cristo, chega na sua casa, ou através de chamada de hoje muito online, né? Por causa da pandemia, nós temos que ter o distanciamento social. Quer falar alguma coisa, você percebe que ela não está bem, a oportunidade de falarmos do Evangelho. Então, na verdade, nós temos que estar alertas para quando ter essa oportunidade, fazermos o que o Senhor Jesus pediu para nós. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? E aí, a semente é jogada no coração, quem dá o crescimento? É o próprio Espírito Santo. É Ele que convence as pessoas. Nós só temos que abrir as nossas bocas e falar, ou, se nem abrirmos nossa boca, termos uma vida cristã de exemplo, não precisaremos nem falar, as pessoas vão perceber que algo diferente em nós existe. E ali o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. Mas nós temos que ter o quê? A oportunidade, né? Não podemos perder, ficarmos alertas. Após aquelas pessoas ouvirem tudo isso, aí
né? Então ele contou todo o plano da salvação e as pessoas ficaram assim, e agora? Depois que contou tudo isso, o que que a gente faz? Aí Pedro, o Pedro falou assim, olha, arrependam-se dos seus pecados e reconheçam e recebam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, além dele explicar o plano da salvação, as pessoas ouviram, mas depois elas não sabiam o que fazer. Eu acho que a gente tem muitas pessoas assim no mundo, que já ouviram a mensagem de Jesus e não sabem o que fazer, né? E é nesse momento também que a gente pode aconselhar. Então, sejamos bons conselheiros, sempre baseado na palavra do que a pessoa tem que fazer, né? Eu sei que Deus existe, mas e aí? E aí, se ele existe, você pode conversar com ele. Você pode fechar a porta do teu quarto, você pode dobrar seu joelho e você pode falar com ele, né? Pegue a sua Bíblia, depois você leia, porque Deus estará falando com você também. Ele vai te responder, né? Ter um Deus que você não vê não significa que ele não existe, pelo contrário, ele existe, está vivo e quer ser seu amigo, né? Então é isso que a gente tem que aconselhar as pessoas. E a palavra de Deus diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram para Jesus. 3.000 pessoas se arrependeram dos pecados e receberam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, assim, foi a primeira vez que, né, que Pedro falou assim publicamente a muita gente sobre o Senhor. E acabou por aí? Elas foram embora para suas casas? Então tá tudo certo, deixa eu ir embora para casa, obrigado, tchau. Não. Elas tiveram uma mudança de vida. Então, eu escuto sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, eu tomo uma decisão de aceitar ou não, mas se eu tomar a decisão de aceitar, eu faço a minha mudança de vida. Quando eu recebi Jesus Cristo, eu mudei a minha vida. Eu gostava muito de passear à noite, final de semana, ir pra pagode, né, ir dançar, não tava nem pra nada. Gostava às vezes de me vingar das pessoas, porque eu achava que eu tinha que me vingar com as minhas próprias forças. Depois que eu recebi Jesus Cristo, tudo isso saiu de mim. Eu comecei a querer visitar outros locais, cultos, células, fazer estudos bíblicos. Eu começava assim, se alguém me ofendesse, eu orava e deixava nas mãos do Senhor. Não para que Deus, olha, Senhor, se vinga por mim, não. Senhor, cuida dele e me ajude a perdoar. Então são coisas que vão acontecendo conosco ao passar do tempo. Nós vamos deixar o quê? Quando a pessoa recebe Jesus Cristo, ela tem que ter uma mudança de vida, né? Ela vai começar a compreender que ela não pode viver do jeito que ela acha que tem que ser. As atitudes dessa pessoa e seus pensamentos têm que ser transformados a partir da palavra de Deus. Então, vamos responder à pergunta bônus? O que é vida cristã? Anote aí. O jeito de viver semelhante a Jesus, que está lá na Bíblia, o que ele espera de nós. Quando ela se inicia? Quando a pessoa se arrepende do seu pecado e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tá? Essa é a resposta. Eu peço que o Espírito Santo possa continuar a trabalhar nos nossos corações essa palavra e que no tempo certo dê frutos, sempre. Porque isso não é para me agradar, não é para agradar os seus pais, não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém, pelo contrário, somos vaso de barro e Deus sempre tá dando uma ajeitadinha aqui, uma desdobrada ali, porque a gente é falho, né? Mas vivamos de uma maneira que agrade ao Senhor, né? E quem tem a ganhar isso? Só nós. Ganhar um relacionamento mais profundo com esse Deus maravilhoso, ter um amigo fiel, ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom, né? Tenha sempre cuidado com os conselhos. Pessoas que podem nos aconselhar, aquelas que estão realmente ali tendo uma vida cristã juntinho com Deus, né? Eu já ouvi muito conselhos errados, crianças, e o prejuízo foi
irreversível, né? Hoje tá bem friozinho e eu espero que... Mas tá gostoso. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E eu quero orar com vocês para agradecer esse momento de lição. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade dessa lição e que a gente possa, meu Pai, ficarmos sempre alertas para evangelizar, falar da Tua palavra àqueles que necessitam. E aqueles que já ouviram, que nós possamos explicar o porquê de uma mudança de vida cristã, né? Que possamos ser pessoas, meu Pai, verdadeiramente luz para este mundo.